Era meia-noite na sede da Costa Defesa S.A. em São Paulo. Helena Costa, a CEO de 25 anos, acabará de sair do elevador privativo, quando 3 homens de roupa tática preta, máscaras e armas pesadas bloquearam o caminho do carro dela. Eles se moviam com precisão profissionais, claramente mercenários. Arrastaram ela para fora do veículo, amarraram os pulsos com a braçadeira de nylon, e cobriram os olhos dela com um capuz preto. Horas depois, Helena estava amarrada num galpão abandonado na Zona Leste, sentindo o desespero tomar conta. De repente ouviu um barulho lá em cima. Uma sombra desceu em silêncio absoluto. Em poucos segundos, ele neutralizou os 3 captores com precisão militar. Quando a luz fraca bateu no rosto dele, Helena prendeu o fôlego. Era João, o marido dela só no papel. O homem que ela tinha colocado para trabalhar na segurança da empresa, para pagar uma suposta dívida de família. O homem que ela nunca reconheceu em público. O homem que acabará de salvar a vida dela. Durante anos ela olhou para ele com desprezo, sem saber que ele já tinha salvado a vida dela antes, muito antes. Helena Costa virou CEO da 5ª maior empresa de defesa do Brasil. Aos 22 anos, depois do acidente de helicóptero trágico do pai, Roberto Costa construiu o império do zero, transformando uma pequena firma de engenharia numa gigante, que fornecia tecnologia crítica pro exército, marinha e parceiros internacionais. Nas salas de reunião cheias de coronéis e diretores bem mais velhos, Helena lutava para provar que merecia o lugar. Ganhou fama de brilhante, mas fria. Uma mulher que trocou afeto por respeito numa indústria dominada por homens. Os funcionários a chamavam de rainha de gelo pelas costas. Mas ninguém questionava a competência nem a dedicação dela. O que ninguém via eram as noites sem dormir, o peso das decisões que afetavam a segurança nacional, e a solidão profunda que vinha com o cargo. Por baixo dos ternos impecáveis e da compostura perfeita, havia uma mulher assombrada pelo último pedido do pai. Uma promessa feita no leito de morte que ela cumpriu a contragosto. João Silva sussurrou Roberto, apertando a mão dela com um resto de força. Nossa família deve uma vida para ele. É assim que você paga. Ela aceitou não por amor nem por entender, mas por obrigação. O casamento era só papelada, um acordo jurídico que ela manteve em segredo absoluto. Nenhuma foto da cerimônia existia. Nunca morou com ele, nunca o apresentou para os amigos. Nunca cumprimentou quando se cruzavam nos corredores da empresa. Para Helena, João era só um incômodo. Um resquício de um passado misterioso que o pai nunca explicou direito. Ela ofereceu um emprego na segurança nível básico, achando que isso já quitava qualquer dívida que o pai achava que existia. João Silva vivia nas sombras da própria vida. Aos 36 anos, o corpo ainda mantinha a força disciplinada dos tempos de militar, mas os olhos carregavam o peso de quem viu demais. O apartamento dele num bairro simples da Zona Norte era quase vazio. Um lugar para dormir, não para viver. Poucos sabiam que o primeiro sargento João Silva já foi da elite, um operador do GRUMEC, o grupamento de mergulhadores de combate da Marinha, com histórico condecorado quase todo classificado. A equipe dele fez operações em mais de 10 países, neutralizando ameaças antes que chegassem ao Brasil, até a missão no Rio, a que assombrava os pesadelos dele. 4 reféns trabalhadores humanitários morreram por causa de uma decisão dele. O relatório oficial o inocentou, alegando circunstâncias impossíveis e inteligência confusa. Mas João sabia a verdade. Ele hesitou por 1,4 segundo no momento crítico, e 4 vidas inocentes pagaram o preço. Saiu da Marinha logo depois, carregando a culpa como uma armadura. Quando Roberto Costa, um antigo contato militar, ofereceu uma chance de recomeço. Através de um acordo com a filha, João aceitou. Não por querer, mas por não ter outra saída. Agora ele patrulhava os andares de baixo da Costa Defesa, observando de longe enquanto Helena construía o império. Aguentava os olhares de canto de olho dos executivos, que se perguntavam por que um cara tão capaz ficava num cargo tão baixo. Absorvia o desprezo casual dela sem reclamar. Para ele, era uma penitência justa. A volta para a cidade foi em silêncio. João dirigia com precisão militar, olhos sempre varrendo tudo. Helena no banco do passageiro tentava encaixar o homem ao lado dela, com o predador eficiente que viu no galpão. Você devia ir pro hospital, disse João, voz neutra. Tô bem, respondeu ela por reflexo, mesmo com os pulsos sangrando das amarras. Eles podem ter te dopado. Procedimento padrão.
Você sabe muito de procedimento padrão de sequestro, né? Ela não conseguiu esconder a acusação na voz. João apertou o maxilar, mas não respondeu. Encosta aí, exigiu Helena de repente. Para surpresa dela, ele obedeceu sem discutir, parando no acostamento da rodovia vazia. Quem é você? Perguntou ela, virando-se para ele. E não vem com essa de segurança. Eu vi o que você fez lá. Aquilo não era treinamento de guarda noturno. O silêncio se esticou, quebrado só pelo pisca-alerta ritmado. Sou exatamente quem seu pai disse que eu era, respondeu João por fim. Alguém que devia uma vida para ele. Agora tô pagando mantendo você segura. Isso não é resposta. É a única que você vai ter hoje à noite. O tom dele fechou o assunto. Você precisa descansar. E provavelmente de um médico. A gente conversa amanhã. Ela quis brigar, mas o cansaço venceu. A adrenalina baixou, deixando o corpo pesado. No dia seguinte, Helena cancelou todas as reuniões. Em vez de ir para a empresa, parou o carro alugado simples. Na frente do prédio do apartamento de João. O bairro era de classe trabalhadora, limpo mas desgastado. Bem diferente do apartamento de cobertura dela com vista pro Rio Pinheiros. Esperou 3 horas até a curiosidade ganhar da vergonha. O prédio não tinha porteiro nem sistema de segurança decente. Apartamento 3C, terceiro andar. A fechadura era boa, mas o truque com cartão de crédito que ela aprendeu na faculdade ainda funcionava. A porta abriu revelando um espaço que contou mais sobre o marido do que 3 anos convivendo nunca contaram. Mobiliário espartano, mas com sinais de vida. Sofá de couro gasto virado para uma TV modesta. Estante com livros de história militar, relações internacionais. E surpreendentemente literatura clássica, Hemingway, Dostoiévski, Conrad. Mas o que chamou a atenção foi a parede ao lado da cama. Fotos em grid perfeito. Homens de farda de combate, braços nos ombros uns dos outros. Rostos jovens, olhos velhos. Em algumas João estava no meio, parecendo mais vivo do que ela jamais viu. Na mesinha de cabeceira uma caixa de couro gasta. Dentro, condecorações militares, medalhas de bravura, ferimentos em combate. Coisas que ela nem sabia o nome. A diferença entre aquelas honras e o homem que patrulhava o saguão da empresa. Era chocante. Mas o que encontrou no armário foi o que realmente abalou. Um baú trancado cedeu depois de insistir. Recortes de jornal amarelados e uma foto antiga. Manchete. Herói local salva menina de ataque de cachorro feroz. A foto mostrava um adolescente com braço enfaixado, sorrindo orgulhoso ao lado da cama de hospital onde uma menininha se recuperava. O coração de Helena parou. A menina tinha 7 anos, verão antes do 3º ano. E o menino? Era claramente um João jovem. Ela desabou no chão, a foto tremendo nas mãos. Era essa dívida que o pai mencionou. João não salvou a vida dela só ontem. Salvou quase 20 anos atrás. E ela passou 3 anos tratando ele como se fosse invisível. João voltou pro apartamento exatamente às 18h17. Não demonstrou surpresa ao ver Helena no sofá. Só pendurou a jaqueta no gancho da porta. E olhou para ela com aqueles olhos indecifráveis. Arrombamento ainda é crime mesmo para CEO, disse ele, calmo. Ela ergueu a foto. Você ia me contar algum dia? Algo passou rápido no rosto dele, talvez ela tenha imaginado. Não. A honestidade simples pegou ela desprevenida. Esperava negação, desculpa, talvez até tentativa de usar isso a favor. Em vez disso, ele foi para a cozinha, encheu a chaleira. De costas para ela. Por que não? Insistiu ela. Não era relevante. Não era relevante? Helena se levantou, raiva subindo. Você salvou minha vida quando eu era criança. Meu pai me fez casar com você por causa disso. E você achou que eu não precisava saber? João virou e encostou no balcão. Pela primeira vez ela notou o cansaço na postura, o leve mancar da perna esquerda. Teria mudado alguma coisa? Perguntou baixo. Você teria me tratado diferente se soubesse? Ou só ia ressentir ainda mais de estar em dívida com alguém que você considera inferior? A chaleira apitou, salvando ela de responder na hora. João preparou 2 chás com precisão mecânica. Entregou um para ela sem perguntar se queria. Quem eram aqueles caras ontem à noite? Perguntou ela, mudando de assunto. Profissionais. Contratados por alguém que sabe o suficiente sobre você, para burlar seus protocolos de segurança. Ele tomou um gole. Ainda tô identificando. E como exatamente um guarda de segurança tem recurso para isso? A expressão dele endureceu. Eu nem sempre fui guarda de segurança. Claramente disse ela, apontando para as fotos na parede.
Grumek. As sobrancelhas dele subiram levemente. A primeira reação genuína que ela provocou. Seu pai nunca te contou. Meu pai não me contou nada além de que eu precisava casar com você. Que nossa família te devia uma vida. Ela colocou o chá intocado na mesinha. Quero a verdade, João. Toda. Ele a estudou por um longo momento, como se pesasse algo. Depois suspirou. Um som tão humano que a surpreendeu. Eu queria ser alguém que protegesse o mundo, disse baixo. No fim, falhei. Quando mais importou, ele contou da missão no Rio, dos reféns, dos 1,4 segundo que custaram 4 vidas, e que assombravam os sonhos dele toda noite desde então. Seu pai era meu comandante antes de sair para montar a empresa. Foi ele quem me recrutou pro Grumek. Quando tudo desmoronou, foi o único que ainda acreditou em mim. Sobre o ataque do cachorro quando crianças. Um quase sorriso tocou os lábios de João. Pura coincidência. Eu tinha 16, trabalhava no parque ganhando um trocado no verão. Você era teimosa como sempre e fugiu da babá. Quando o Rottweiler quebrou a corrente, ele deu de ombros. Qualquer um teria feito o mesmo. Nem todo mundo leva 47 pontos protegendo a filha de um estranho. Helena falou baixo. Seu pai nunca esqueceu. Quando minha carreira militar acabou, ele me achou. Disse que podia me dar propósito de novo. Os olhos dele encontraram os dela. O casamento foi ideia dele para garantir que eu ficasse perto o suficiente para te proteger, mesmo depois que ele se fosse. O peso da revelação caiu sobre Helena. Todo esse tempo ela achou que cumpria uma obrigação, sem perceber que era ela quem estava sendo protegida. Por que você aceitou? Perguntou. Ser tratado como se fosse nada. João ficou em silêncio tanto tempo que ela achou que não ia responder. Quando falou, a voz saiu quase inaudível. Porque eu merecia pior. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu lágrimas nos olhos. Não por ela. Por esse homem que carregou tudo sozinho. Ninguém tem o direito de carregar as feridas sozinho para sempre, sussurrou. Algo quebrou na fachada controlada de João. Ele virou o rosto, mas não antes dela ver a umidade nos olhos dele. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que mudaria as duas vidas. Não ia mais viver separada do homem que salvou ela 2 vezes. Era a hora de curar os dois. A mudança não veio de uma hora para outra. Helena começou com gestos pequenos, elevou o nível de acesso de segurança dele, colocou ele na equipe pessoal dela, cumprimentava quando se cruzavam nos corredores. A equipe executiva notou na hora. Sobrancelhas erguidas com a promoção repentina do guarda misterioso. Boatos se espalharam como fogo na empresa. Uns falavam em caso. Outros, mais escandalosos, diziam que ele estava chantageando a CEO intocável. Ninguém imaginava a verdade. 2 semanas depois do sequestro, Helena chegou no apartamento de João com 2 malas. O que é isso? Perguntou ele, bloqueando a porta. Tô me mudando, disse ela direta. Quando ele não respondeu, completou. A gente é casado legalmente afinal. Helena, eu não tô pedindo permissão, João. Pela primeira vez desde que o conhecia, João pareceu genuinamente sem saber o que fazer. Por quê? Ela entrou empurrando ele de leve. Porque cansei de viver mentira. Porque você merece mais do que eu dei. Por quê? Hesitou, depois terminou baixo. Porque eu quero conhecer o homem que me salvou 2 vezes. Morar junto foi um ajuste pros dois. Helena, que nunca tinha cozinhado na vida adulta, começou a aprender a se virar na cozinha modesta dele. João, acostumado com solidão, teve que se adaptar a dividir espaço com uma mulher que fazia videochamadas às 4 da manhã com mercados internacionais. E deixava pastas espalhadas por todo canto. Mas de algum jeito, eles se encaixavam. Os pesadelos de João vinham menos quando ela estava por perto. Helena dormia a noite inteira pela primeira vez em anos. O peso das responsabilidades aliviava na presença dele. Criaram rituais. Café na varandinha pequena toda manhã. Delivery e filme clássico aos domingos. Ela ensinou estratégia corporativa. Ele ensinou defesa pessoal contra ataques comuns. Aos poucos, o apartamento mudou. Helena trouxe cor, almofadas, quadros nas paredes, plantas que ela cuidava com atenção surpreendente. João observava em silêncio admirado. Enquanto essa mulher que ele viu de longe por 3 anos, se revelava bem diferente da CEO fria que ele imaginava. Uma noite, sentados nas pontas opostas do sofá, um documentário rolando sem ninguém prestar atenção, João fez a pergunta que guardava há semanas. Por que você me odiava tanto antes? Helena olhou pro copo de vinho, pesando as palavras. Eu não te odiava. Odiava o que você representava.
o último controle do meu pai sobre minha vida. Ela encontrou os olhos dele. Ele controlava tudo. Minha educação, minha carreira, até a empresa que herdei. O casamento parecia o jeito dele de me controlar do além-túmulo. João assentiu devagar. Eu entendo. Mas eu tava errada, continuou ela. Sobre as intenções dele. Sobre você. Colocou o copo na mesinha. Ele não tava me controlando. Tava me protegendo do único jeito que sabia. Roberto era bom nisso, concordou João baixo. Proteger as pessoas. Um silêncio confortável caiu entre eles. Quebrado só quando Helena falou de novo, voz quase sussurro. Desculpa, João. Pelo jeito que te tratei. Ele olhou para ela por um longo momento, depois só assentiu. Não era perdão, ainda não. Mas era reconhecimento. E por enquanto bastava. Nas semanas seguintes, João começou a acompanhar Helena em eventos de negócios. Não como segurança, mas como marido. Na primeira vez que apareceram juntos num jantar de gala beneficente, as colunas sociais explodiram em especulação. Helena nem confirmou nem negou, só apresentou. Esse é meu marido sem mais detalhes. Enquanto isso, a investigação do sequestro apontou ligação preocupante. Com uma empresa concorrente do setor de defesa. Provas não bastavam para ação judicial, mas foram suficientes para deixar Helena em alerta máximo. A equipe de segurança foi reformulada com orientação silenciosa de João. Embora mantivesse o cargo oficial de segurança, todo mundo na empresa agora entendia que João tinha o ouvido da CEO. O que ninguém entendia era o porquê. As fofocas iam do romântico ao conspiratório. Só os assessores mais próximos sabiam a verdade. Aquele homem quieto de olhos atentos salvou a vida dela 2 vezes. Uma tarde, a assistente executiva encontrou Helena olhando pela janela do escritório. Um raro momento de quietude na agenda frenética. Tá tudo bem, dona Helena? Perguntou preocupada. Helena virou, expressão mais aberta que o normal. Tô pensando no legado, Sandra. No que a gente deixa. A empresa tá mais forte que nunca, disse Sandra. Seu legado tá garantido. Não é esse legado que eu tô falando, respondeu Helena baixo. Naquela noite pediu para João ir com ela ao cemitério onde o pai estava enterrado. Ficaram em silêncio diante da lápide elaborada, vento balançando as árvores bem cuidadas. Eu costumava vir aqui brigar com ele, admitiu Helena. Sobre a empresa. Sobre você. João ficou quieto, dando espaço. Achei que sabia o que ele queria de mim. Excelência, sucesso, a continuação do império. Balançou a cabeça devagar. Mas talvez o que ele mais quisesse era só que eu ficasse segura, que não ficasse sozinha. A mão de João encontrou a dela, dedos se entrelaçando. Enquanto o sol se punha, jogando sombras longas no cemitério. Ele ficaria orgulhoso de você, disse João simplesmente. Helena apertou a mão dele. Espero que sim, porque eu vou mudar tudo. A Assembleia Anual de Acionistas da Costa Defesa era sempre formal. Balanços, atualizações de projetos, palmas educadas. Esse ano, o clima estava carregado de expectativa. Boatos de anúncio grande circulavam há semanas. Helena revisava as notas nos bastidores pela última vez. Preparou tudo com cuidado, sabendo o impacto que causaria no mundo dos negócios. E na vida pessoal. Você não precisa fazer isso, disse João baixo ao lado dela. Estava de terno sob medida, o primeiro desde que saiu da marinha. A transformação era impressionante. Sumiu o guarda invisível, surgiu um homem de presença marcante. Preciso sim, respondeu ela, pegando a mão dele. As luzes diminuíram e Helena Costa entrou no palco sob aplausos entusiasmados. Por 30 minutos entregou o esperado. Lucros recorde, contratos bem-sucedidos, aquisições estratégicas. Os conselheiros assentiam aprovando na primeira fila. Então o tom mudou. Antes de encerrar, tem um anúncio pessoal. A sala silenciou, sentindo a mudança. Nos últimos 3 anos, muitos de vocês especularam sobre minha vida pessoal, ou falta dela. Um riso desconfortável percorreu a plateia. Hoje quero apresentar alguém. Virou para os bastidores. João, pode vir aqui, por favor? João entrou no palco, postura militar em cada passo. Murmúrios varreram a multidão enquanto ele parava ao lado dela. Esse é João Silva, anunciou Helena, voz firme apesar do coração acelerado. Meu marido. Os murmúrios aumentaram. Flashes de câmera pipocaram na área de imprensa. Muitos de vocês já viram ele antes, patrulhando saguões como segurança. O que não sabiam, e eu mesma não valorizei direito até pouco tempo, é que João Silva não é só meu marido no papel. É o homem que salvou minha vida. Não uma, mas 2 vezes. Ela contou o incidente da infância.
Depois, em termos vagos mas claros, o sequestro recente. A cada palavra a plateia ficava mais envolvida. João é um ex-operador condecorado do GRU-MEC que saiu da Marinha, depois de uma missão que deu errado de forma trágica. Meu pai, reconhecendo a coragem e a dor dele, trouxe ele para nossa família. Helena virou para encarar João diretamente. Hoje me coloco diante de vocês para admitir uma verdade vergonhosa. Tratei esse homem, esse herói, com desprezo e descaso. O releguei às sombras por orgulho e mal-entendido meus. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Essa vulnerabilidade da CEO famosa por compostura era inédita. Hoje peço desculpas publicamente ao meu marido. João me perdoa pela arrogância, pelo desrespeito. E por não honrar não só nosso casamento, mas sua dignidade como ser humano que sacrificou mais do que a maioria pode imaginar. A expressão de João permaneceu neutra. Mas quem estava perto viu a emoção nos olhos. Um repórter gritou da imprensa: Senhor Silva, o senhor perdoa? Todos os olhos se voltaram para ele. Para um homem que passou anos evitando holofote, aquilo era desconfortável. Mas quando falou, a voz atravessou a sala com facilidade. Nunca culpei ela. A simplicidade e a elegância da resposta quebraram o clima. Aplausos começaram tímidos, depois viraram uma ovação ensurdecedora. Enquanto Helena pegava a mão de João, e diante de acionistas, conselheiros e imprensa, levava aos lábios num gesto de profundo respeito. Com os aplausos ainda ecoando, Helena voltou ao microfone. Em homenagem ao serviço do meu marido, e de milhares como ele que voltaram da guerra carregando feridas invisíveis, tenho orgulho de anunciar a criação da Fundação Segunda Chance. Ela explicou a visão: programa completo para apoiar veteranos com estresse pós-traumático, de terapia à recolocação no mercado. A fundação começaria com 20 milhões de reais do patrimônio pessoal dela. João vai ser o diretor executivo da fundação, continuou, trazendo a compreensão em primeira mão dos desafios dos veteranos para todo o trabalho. O anúncio causou outra onda de surpresa. Jornalistas rabiscavam freneticamente. Conselheiros trocavam olhares, processando as implicações da transformação pública da CEO. Saindo do palco de mãos dadas, João se inclinou e sussurrou no ouvido dela: Você sabe que as revistas de fofoca vão pirar com isso, né? Helena sorriu, expressão genuína que transformava o rosto normalmente sério. Que pirarem. Cansei de esconder o que importa. Nos meses seguintes, Helena Costa Silva, como passou a se apresentar profissionalmente, fez mudanças que chocaram o mundo dos negócios e quem achava que a conhecia. Vendeu a cobertura na Avenida Paulista. O dinheiro mais uma boa parte do patrimônio pessoal foi para expandir a Fundação Segunda Chance. Ela e João se mudaram para uma casa geminada modesta perto de um centro comunitário, num bairro da periferia que lutava para sobreviver. O centro estava quase fechando quando João procurou o diretor discretamente. Ofereceu dar aulas de defesa pessoal para os jovens locais, se conseguissem manter o espaço. O que começou com 3 adolescentes relutantes cresceu rápido. O jeito paciente de João e a expertise óbvia atraíam mais crianças toda semana. Pais que no começo olhavam o ex-militar com desconfiança, logo viraram os maiores defensores dele. Pela primeira vez em anos, João acordava olhando para o dia com expectativa. O peso da missão no Rio não sumiu. Sabia que nunca sumiria. Mas ficou mais leve vendo os alunos ganharem confiança e habilidade. Quando um adolescente problemático confidenciou que as aulas de João deram alternativa para não entrar pro tráfico, João sentiu algo que achava perdido há muito: propósito. Helena, enquanto isso, usou o conhecimento empresarial na fundação. Mobilizou contatos do setor de defesa para criar programas de emprego específicos para veteranos com habilidades especializadas. Empresas que queriam contrato com a Costa Defesa aprenderam rápido. Contratar egressos da Segunda Chance era pré-requisito não escrito. Ela continuava comandando a empresa do pai com o mesmo brilho e determinação, mas o apelido Rainha de Gelo foi sumindo, à medida que mostrava mais do eu verdadeiro pro mundo. As teleconferências trimestrais agora incluíam atualizações do trabalho da fundação. A imprensa passou a chamá-la de modelo de responsabilidade social corporativa, não só mais uma CEO implacável. A casa deles virou o que nenhum dos dois conheceu antes: um lar de verdade. A precisão militar de João se misturou ao olho de Helena para beleza. As estantes agora tinham os clássicos dele e os livros de negócios dela, entre fotos da família estendida que crescia, veteranos e crianças do bairro.
Nunca falaram de amor diretamente, nenhum dos dois curtia declarações grandiosas, mas o amor existia nos detalhes. João sempre acordando antes do sol para fazer o café do jeito exato que ela gostava. Helena aprendendo os sinais sutis dos pesadelos dele e sabendo a hora certa de acordar. Os movimentos sincronizados enquanto dividiam os espaços. Numa noite de inverno, sentados na varandinha apesar do frio, Helena enrolada num cobertor, João parecendo imune à temperatura. Você já pensou no que teria acontecido? Perguntou ela de repente. Se aqueles caras não tivessem me levado naquela noite. João pensou com a calma de sempre. A gente ia continuar como antes. Você construindo um império, eu olhando de longe. Os dois sozinhos. Ela completou baixo. Os dois sozinhos. Ficaram em silêncio, vendo os primeiros flocos de, na verdade, em São Paulo, era só a garoa fina da noite caindo. Obrigada, disse Helena por fim. Não só por me salvar, por me dar a chance de virar essa pessoa. A mão de João encontrou a dela debaixo do cobertor. E que pessoa é essa? Ela sorriu, expressão genuína que ainda o surpreendia. Alguém que lembra de ser grata. Alguém que sabe que as coisas mais importantes não estão em salas de reunião nem em contas bancárias. Na manhã seguinte, João deu a aula de sábado no centro comunitário. 20 crianças de várias idades agora frequentavam regularmente, muitas de famílias que não podiam pagar a academia de artes marciais. Helena chegou perto do fim, trazendo potes de salgadinhos caseiros, outra habilidade que aprendeu com esforço nos últimos meses. Enquanto arrumava a mesa de lanche, uma menininha nova no programa se aproximou curiosa. Você é a chefe do seu João? Perguntou, olhando as roupas elegantes mais simples de Helena. Helena sorriu, vendo João demonstrar uma escapada de pulso suave para um círculo de crianças atentas. Não, respondeu baixo. Eu era alguém que precisava ser salva. Agora escolho viver com gratidão. A menina ficou confusa, mas assentiu e correu de volta para a aula. Helena ficou encostada na parede, contente só de observar. João passando a sabedoria conquistada a duras penas para a nova geração. Os dois foram quebrados de jeitos diferentes. Ela pelas expectativas e isolamento. Ele pela culpa e perda. Mas no espaço entre as quebras deles, encontraram algo inteiro. Não um final de conto de fadas. Algo melhor.